bom dia. Manhã de quinta-feira, 19 de setembro de 2019, véspera de feriado estadual, Dia do Gaúcho, Revolução Farroupilha, e nós estamos chegando com o Bitcom Bom Dia, com muita informação, serviço de utilidade pública, atualização das principais notícias das últimas horas, aqui na bitcomtv.com.br, pelas nossas plataformas digitais. Sejam todos muito bem-vindos, muito bom dia. Manhã de tempo bom, temperatura nesse momento de 16 graus, a umidade relativa do ar é de 87%, o vento sopra a 8 km por hora. Meu caro Edinho Soares, chegando o Dia do Gaúcho, muito bom dia. Bom dia a todos, né? Um abraço especial para você que está nos acompanhando, tudo de bom. E como o Colatti nos disse, né, hoje nós estamos no dia 19. Dia 19 hoje marca uma data muito importante para o orgulho, né, da Revolução tradicionalista, Revolução do Rio Grande do Sul, a nossa Revolução Farroupilha. Hoje, dia 19, também tem uma data muito importante. Hoje era o dia que Porto Alegre estava sitiada. Hoje é o dia que Porto Alegre já contava aos seus arredores com todo o grupo, né? O grupo do Exército Republicano Rio-Grandense, que sitiava as portas, as entradas da capital porto-alegrense, né? Da província rio-grandense, para logo no dia 20 ser culminada, né, a tomada da cidade. Daqui a pouco mais a gente vai falar um pouquinho mais sobre tudo isso, a importância desse dia 19, data que traz aí tudo um entremeio do que representa esse dia 20. Mas eu quero dizer para todos vocês que nós estamos aqui em nome da CDL Caxias, nós também estamos aqui em nome da Cadeirode e também em nome da Bitcom TV e Internet Provider. Bom dia especial a todos. Estamos todos com aquele clima de sexta-feira, estamos todos nós naquele climão já aguardando o finzito de tarde para que nós possamos nos embrenhar nas invernadas rio-grandenses, churrasco, costelão, integração, cuia na mão, e tenho certeza que o som do gaitaço e do violão, esses não irão faltar. Bom dia, meu Rio Grande do Sul, e saudações farroupilhas a todos vocês. Bom dia, Ivan. Muito bom dia, Dinho, bom dia, Colatti, tudo certo? Nessa quinta-feira, dia 19 de setembro. Ontem que eu falei terça-feira, não, pessoal, ontem era quarta. E hoje, quinta-feira, dia 19 de setembro. E são destaques do Bitcom Bom Dia. Secretaria da Saúde renova contrato de gestão compartilhada da UPA 24 horas. Aprovado substantivo ao projeto do plano diretor. Tradicionalistas são agraciados com a comenda Irmãos Bertucci 2019. Vereadores do PDT protocolam um projeto tornando a 25ª região tradicionalista Patrimônio Cultural e Imaterial de Caxias do Sul. Jantar de lançamento do calendário da PAI ocorre em Caxias do Sul no dia 27 de setembro. Petrobras eleva preço da gasolina em 3,5% e do diesel em 4,2%. Câmara restaura pontos polêmicos e aprova mudanças em regras eleitorais. E no esporte, Inter perde para o Atlético Paranaense por 2-1 na final da Copa do Brasil e fica com o vice da competição. Beira-Rio tem depredações após a derrota do Inter na final da Copa do Brasil. Jogadores do Grêmio provocam Inter após derrota colorada na Copa do Brasil. Rafael Bastos e Breno devem ser titulares do Juventude contra o Náutico. Ser Caxias arrecada alimentos para famílias carentes. E Corinthians perde no primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana e Atlético Mineiro joga hoje na outra partida decisiva da competição. Mais informações você acompanha aqui na Bitcom TV, em bitcomtv.com.br. Colatti. Agora são 8 horas e 6 minutos, o tempo está muito bom, a temperatura está em 16 graus, aqui o Bitcom Bom Dia. Já antes de falarmos do tempo, parabenizando os aniversariantes do dia de hoje lá, meu querido amigo subprefeito aí do Desvio Risso, Cláudio da Eu imagino que parabenizar o Atlético Paranaense. Também jogou muito bem e mereceu o título lá. O Atlético Paranaense que ganhou de todos os grandes, Cruzeiro, Internacional, Flamengo e também o Internacional. O Inter, o Cruzeiro, o Flamengo e mais um time, acho que foi o Grêmio, eliminou o Grêmio também, sim, merecidamente.
O meu amigo Cláudio Dariva está de aniversário hoje, é o subprefeito aí do Desvio Risso. Felicidades, muitos anos de vida, né? E também nós temos mais uma aniversariante no dia de hoje, também cumprimentando aqui no Bitcom Bom Dia, que é a Roxane Fátima Isoton. Parabéns, felicidades, muitos anos de vida, e a todos que estão completando mais um ano de vida neste 19 de setembro. O tempo aqui em Caxias do Sul, ele está bom. Nós não temos praticamente nuvens no céu, o dia está claro, né? Existe uma possibilidade de uma temperatura que tenha uma elevação muito considerável ao longo do dia de hoje, em torno de 23 graus. Amanhã, sexta-feira, marcando chuva no dia do gaúcho, né? A temperatura mínima 5 graus, a máxima de 13. Essa é a previsão. Já para sábado cai mais ainda a temperatura mínima, chega a casa dos 4 graus, a máxima chega a 18, com nuvens, tem também possibilidade de chuva, e no domingo o tempo deve abrir com uma temperatura mínima durante a madrugada de 2 graus, a máxima 16, já para segunda-feira, temperatura mínima de 8, a máxima de 19, também com tempo bom. Portanto, a previsão dos próximos dias aqui na região nordeste do estado do Rio Grande do Sul. Agora são 8 horas, mais 9 minutos. Você está ligado no Bitcom Bom Dia. Edinho Soares. Já temos aí os fatos da história? Sim, estamos aqui com os fatos já que marcam a história. Vamos trazer toda essa movimentação, mas antes, se vocês me permitirem, estava ouvindo você anunciar sobre o aumento, né, nas refinarias da gasolina e do diesel, 13,5% para a gasolina e 4,2% para o diesel. Eu lembro-me que na campanha eleitoral, no período de campanha eleitoral, o nosso presidente Jair Bolsonaro, ele mencionou, para os caminhoneiros que ia intervir, na política de preços da Petrobras, dizendo que a política de preços da Petrobras não ficariam mais sujeitas, ao mercado internacional, ou amarrado ou, de certa forma, atrelado ao mercado internacional, melhor dizendo. Posteriormente, quando houve, as urnas anunciaram a vitória de Jair Bolsonaro, houve-se um grande temor no mercado, de acionários e acionistas da Petrobras quanto esta palavra, essa pronúncia do presidente. Passado alguns dias, o presidente voltou atrás, nos seus discursos inflamados nos palanques, e disse que não iria mexer na política cambial, que era adotada pela Petrobras. E hoje nós estamos vendo o reflexo disso. Bastou por assim dizer, um evento internacional de grandes proporções, que foi o ataque à Arábia Saudita, trazer uma mudança muito profunda. Já a Petrobras já veio também e trouxe, já repassou o reajuste a todas as pessoas. Então, ou seja, ainda estamos vítimas do mercado internacional quando se trata da política de preços, destinadas a essa potência, Petrobras, que de certa forma já está ameaçada, meus colegas, porque muito se fala dos carros elétricos. Inclusive vai ser uma grande pressão internacional para que tenhamos cada vez mais veículos elétricos. A Europa já está se preparando, e quem está à frente de tudo isso já é a Alemanha. E para todos que talvez não acreditem nisso, a própria Volkswagen está muito bem adiantada já nesse quesito. Inclusive já tem veículos rodando na Europa com seus sistemas elétricos. Hoje, dia 19 de setembro, nós estamos a 103 dias para encerrarmos aí o ano. Vamos aos destaques dos eventos históricos. Começamos em 1852, Amable de Gasparis descobre o asteroide Mazelia da Cúpula Norte através do Observatório Astronômico de Capodimonte. Também destacando que em 1918, Primeira Guerra Mundial, teatro de operações no Médio Oriente, primeiro dia das batalhas, Saron e Nablus, conhecidos conjuntamente como a Batalha de Megido, aonde foram capturados pelos britânicos Tulkarem,
também, né, ocorreu ofensivas num terceiro ataque à integridade transjordana. Também em 1946, o Conselho da Europa é fundado após um discurso de Winston Churchill na Universidade de Zurique. Inclusive, Winston Churchill, hoje, né, uma das grandes personalidades, assim como outras também, personagens do cenário da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, o Winston Churchill foi que mostrou ao grupo, né, a sua nação, a Inglaterra, que era possível, né, vencer a guerra quando todos estavam desacreditados. E ele foi a voz que clamava, né, clamava para que todos continuassem firmes. E aí teve toda aquela série de pessoas que passaram fome, as pessoas dormiram nos metrôs, abraçados, crianças, as pessoas levavam instrumentos musicais para ficar tentando alegrar as noites, enquanto as bombas caíam em Londres e tremiam, né, faziam com que tremisse todo, né, tremia todo o chão, as pessoas ficavam temerosas. Tudo isso no escuro, né, no escuro, porque não tinha como gerar, né, ter geração de energia no horário noturno. Em 1878, a Ilha Salomão são demitidas como Estado-membro da Organização das Nações Unidas. Destacando também, para você que está junto com a gente, em 2006, golpe do Estado na Tailândia, aonde teve a queda do primeiro-ministro e a Constituição foi suspensa e foi promulgada lei marcial. Em 2010, o poço de petróleo é finalmente selado após muitos dias de derrame decorrência da explosão da plataforma do dia 20 de abril em Horizon. Lembram desse fato, né, que jogou milhões e bilhões de petróleo, inclusive até hoje, né, a comunidade internacional parece que botou um selo nessa questão e nada foi falado sobre isso nunca mais, né? Inclusive a ExxonMobil e todas as outras empresas, as 7 irmãs, as grandes petrolíferas do mundo, né, que estavam ao entorno dessa bacia, todas elas dizendo que estavam tomando medidas, mas que levou muitos dias para que conseguissem, né, tampar esse poço. Em 2011, encerrava as emissões da RTPN e abria as emissões da RTP. Informações trazendo o Bom Dia Portugal. Para fechar, 2017, ocorreu o sismo de Puebla, no México, ocorrendo no 25º aniversário do sismo de 85. Olha só que coincidência, na mesma data, 25 anos depois, um terremoto de novo, causando 370 mortes e deixando um saldo de 6 mil feridos. Hoje, então, aniversário de Guararema, em São Paulo, dia do ortopedista, né? Um dia, então, aí abraços a todos os ortopedistas, né, que também trabalham aqui na cidade de Caxias do Sul, e você que é da profissão está me ouvindo, um abraço a você que trabalha como a especialidade, né, da ortopedia. Eram essas informações, meu caro amigo Ivan Garaboto. Agora são 8 horas mais 15 minutos, a temperatura está em torno de 16 graus, a Bitcom tem internet ilimitada com velocidade 30 mega por apenas R$ 99,90 na fibra para toda a família jogar, navegar e maratonar séries sem travamentos. Ligue para 3209 9060 ou 99179 0095 e viva conectado. Edinho e Corlate. Escutem essa informação. A Polícia Federal iniciou uma operação no Congresso Nacional nesta quinta-feira para investigar o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB do Pernambuco, líder do governo do presidente Jair Bolsonaro no Senado. Os mandados de busca e apreensão também têm como alvo o filho do senador, o deputado Fernando Bezerra, filho do DEM do Pernambuco. O cumprimento dos mandatos, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, se baseia em inquérito que apura irregularidades em obras de transposição do Rio São Francisco, no período que Bezerra foi ministro da Integração no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, do PT. Busca por documentos e arquivos digitais foram feitos no gabinete do senador, na Câmara dos Deputados e também em Pernambuco e na Paraíba. Até a última atualização dessa reportagem, a Polícia Federal não havia informado quantos mandatos haviam sido expedidos, nem havia detalhado as denúncias investigadas. Por meio de nota, o advogado de Bezerra Coelho, André Caligari, afirmou que as medidas se referem a fatos pretéritos e que a justificativa seria a atuação política e combativa do senador Corlate. É complicado, né? Isso, a política nacional, ela está muito bagunçada na questão de muito desvio, né, de verbas, na questão da falta, né, de respeito com o cidadão que paga os seus impostos. E veja que começou lá no governo Dilma, né? É o governo do PT e assim vai por diante, né? Eu acho que tem que investigar, tem que punir
as pessoas envolvidas, porque esses políticos que deveriam ser o exemplo para nós que somos cidadãos, tá? E bem ao contrário, muita falcatrua, muito desvio de verbas, muito dinheiro lá que essas pessoas ganharam. E na realidade eu te diria, Ivan, e amigos do Bitcoin, bom dia, que é uma quadrilha, né, na área política, que lamentavelmente acaba fazendo com que quem pague a dívida sempre é o povo, né? E é por isso que vem aí a história do salário mínimo que aumenta uma miséria, é por isso que o custo de vida está cada vez maior, porque quem paga a conta sempre é o povo. Lamentavelmente tem que ser punido. Porque não adianta só acusar, né? Olha, ele desviou disso, desviou daquilo. Eu recordo, Edinho, Ivan, amigos internautas, aquela cidadã do INSS. Lembra do desvio de milhões? Sim. Ela devolveu 100 milhões. Ela devolveu o dinheiro? 100 milhões. Aí que está a questão, inclusive, né? até hoje encontra-se em cárcere. Exato, né? exato. Se aponta, né? Se dá nome... Mas, e aí? Devolve o dinheiro, o desvio que ocorre, lamentavelmente, este é um país que tem que ser passado a limpo, mas está complicado, né? Tem muita laranja podre no meio. Se me permite também uma reflexão sobre esse tema, mais uma vez nós vimos o nosso país vítima da ação de lobistas, de interesses, né? Tudo tem que ser conduzido em nossa nação, fatalmente tem que ser conduzido em nossa nação, a toque de propina, a toque de caixa 2, a toque de interesses, né, por trás de tudo isso, para permanecer no poder. A gente sabe também que tem uma série de empresários que são culpados no meio de tudo isso. A gente sabe que tem uma série de empresários que não são verdadeiros cidadãos brasileiros. Porque o que eles fazem? Para poder ganhar editais, para poder ganhar contratos, eles se submetem à ação desses políticos, né? Desses políticos que são verdadeiros atrasadores do crescimento da nossa nação brasileira e se submetem a essas questões. E muitas vezes eles mesmos criam formas para que façam com que já pessoas que têm essa índole para o mal caiam em suas fraquezas. Exemplo, olha, senador, nós sabemos, ou deputado, enfim, nós sabemos do seu valoroso projeto que você está tentando desenvolver lá no seu estado com as crianças. Nós queremos ajudar você com a doação de $100 mil. Mas fica tranquilo, não leve para outro lado, não leve como os outros interesses. É uma doação que a gente sabe da nobre causa, do fulano e tal. Mas nós gostaríamos, se você pudesse dar uma atenção a esse nosso edital, onde nós estamos aqui participando, isso seria muito importante. E assim vai nas pessoas. Vê, cai. Começa assim, né? Começa com um discurso de quero e não quero, que na verdade quer fazer as coisas, e nós vemos uma tremenda chaga em nossa nação. E não é só isso não, Colate. Nós estamos vendo coisas que vêm à tona hoje e o que não vem à tona ainda, o que não apareceu, lamentavelmente. O maior exemplo parte aqui do Rio Grande do Sul, daquela tragédia do Boate Kiss, né? Uma boate que estava sendo liberada. E aí a gente começa a ler as matérias e saber que não teria condição, faltaria aí muita coisa por parte dos bombeiros. E como é que liberaram, né? Uma boate daquelas, e tivemos quantos mortos, né? Mais 100 mortos, né? Os jovens que morreram da Boate Kiss. Foi uma catástrofe internacional. Aquela história, né? Libera alvará, libera isso, libera aquilo. Lamentavelmente é o toma lá da cá, meu caro Ivan. 8 horas, mais 20 minutos, a temperatura está em torno dos 16 graus. Daqui a pouquinho, no segundo bloco do Bitcoin Bom Dia, vamos falar de esporte. O Internacional, que ontem perdeu para o Atlético Paranaense por 2-1, se complicou o Odair Helman. Será que vai ser demitido? Vamos saber daqui a pouquinho, no segundo bloco do Bitcoin Bom Dia. Já retornamos. Ninguém da família pensava que a Deg iria levar a nossa filha. Nós achávamos que era uma simples enxaqueca. Os sonhos dela foram interrompidos, a vida dela foi interrompida. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. Relaxe. Ouça cada som da Amazônia. Escute a motosserra ligando, os troncos caindo. Preste atenção no desespero dos animais. É irônico, mas algumas das playlists mais ouvidas são de sons da natureza para relaxar. Sons que estão prestes a deixar de existir na vida real.
Procure por Unrelaxing Playlist em qualquer serviço de streaming de música. Cada play gera um valor para a causa. Afinal, quem precisa relaxar é a Amazônia. Ei, queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Agora são 8 horas e 22 minutos, temperatura está em 16 graus, manhã de tempo bom. Hoje é quinta-feira, 19 de setembro de 2019. Você ligado aqui no Bitcom Bom Dia, com muita informação, a atualização dos principais fatos, as notícias das últimas horas, tá? Tomando teu café, tomando teu chimarrão, onde quer que você esteja, seja todo mundo lá muito bem-vindo, amigos internautas, telespectadores, estamos juntos, meu caro Edinho Soares e Ivan Esgaraboto. Isso mesmo, né? Hoje é um dia muito importante. Eu quero destacar a todos que estão nos acompanhando. Não percam amanhã a programação especial do nosso Bitcom Bom Dia. Nós vamos estar fazendo uma programação diferenciada para falarmos um pouco sobre nossas tradições, um pouco sobre o orgulho rio-grandense nesse dia 20. Programa especial. Inclusive, Corlate, eu posso adiantar a todos que estão nos acompanhando, porque aqui o objetivo das nossas manhãs são essas, né? Nós temos o porta-voz da comunicação da nossa comunidade, que é a Bitcom TV, vai estar trazendo uma programação especial neste dia 20 de setembro. Vamos estar fazendo programações em toda a nossa grade especial, trazendo para você programas, inclusive o Conexão, né? O programa Conexão estará trazendo uma entrevista fantástica, não percam, o historiador tradicionalista, ele que tem um grandioso legado de contribuição com o Rio Grande do Sul, ele faz parte da Academia de Letras aqui do Estado do Rio Grande do Sul, ocupa a 17ª cadeira, né? Ele vai estar junto com a gente, né? Juarez Nunes vai estar sendo junto com a gente, nós vamos ter a oportunidade de entrevistá-los, vamos conversar um pouco sobre a história rio-grandense, estará num programa especial, eu e Portela, junto com essa grande personalidade tradicionalista, para conversar um pouco mais sobre Rio Grande do Sul. E ele é a nossa fonte de inspiração para muitas vezes que nós estamos aqui conversando um pouco sobre Rio Grande do Sul, trazendo alguns fatos, falando sobre, até com certa propriedade, né, sobre alguns assuntos voltados ao nosso querido Rio Grande do Sul, graças ao seu livro, a um grandioso livro, um legado, né, um livro que contém páginas que contam verdadeiramente os relatos de uma história que mostra a epopeia gaúcha. E é incrível de dizer que os primeiros, né, os primeiros pensamentos voltados à República saíram do querido estado do Rio Grande do Sul, que posteriormente, lá adiante, anos passaram-se, aí sim foi proclamada a República, né, dando fim ao sistema imperialista. E sabemos nós que o próprio sistema imperialista estava prejudicando todo o andamento, né, da economia do Rio Grande do Sul, e eis que se ergue a voz, dizendo: basta, chega! Queremos, nesse exato momento, sermos uma nação independente. Queremos fazer com que o Rio Grande do Sul se separe de tudo isso e nós vamos criar a nossa república. Primeiramente na federação, depois vem os princípios republicanos, e aí que partiu-se, né? Partiu-se, senhoras, homens, negros, índios, bugres, mestiços, mulatos, todos envolvidos para a libertação, por assim dizer, da tirania imperialista naquele período. Este é o nosso bravo Rio Grande do Sul com as suas façanhas. E como diz, né, o nosso hino rio-grandense, que sirvam essas façanhas de modelo a toda a terra. Edinho Soares, você esqueceu de apenas um detalhe. Amanhã tem novidade aqui na Bitcom TV, do Prós de Galpão, a partir das 8 horas, junto com o Bitcom Bom Dia. Então amanhã, às 8 horas, Prós de Galpão com Juarez Nunes, desculpa. E no esporte, o Internacional perdeu no Beira-Rio para o Atlético Paranaense por 2-1 na final da Copa do Brasil e ficou com o vice-campeonato da competição. No primeiro jogo, a equipe colorada já havia perdido para o Furacão por 1-0 e em Porto Alegre, o Furacão, comandado pelo gaúcho Thiago Nunes,
abriu o placar com Citadini aos 23 minutos. Mas ainda na primeira etapa, Nico Lopes empatou para o Colorado aos 31. No segundo tempo, o time paranaense soube segurar a pressão e selou o título nos acréscimos aos 52 minutos com gol de Rony, após grande jogada de Marcelo. Lembrando que o Atlético Paranaense eliminou já o Cruzeiro, o Flamengo, o Maracanã. Conseguiu também reverter o placar contra o Grêmio e ganhou 2 vezes do Inter. E como curiosidade, Thiago Nunes já comandou a equipe sub-20 do Juventude. Pessoal, aqui na minha frente está o Corlatti, todo nervoso, bravo. Por que, Corlatti? Oliva, eu primeiramente quero parabenizar o Atlético Paranaense, né, que merecidamente foi campeão dentro de campo, apesar de toda a cera feita lá, os jogadores caíam a todo momento, mas o Atlético soube jogar pelo resultado e seria fatal, né? Um contra-ataque, porque o Internacional teve que se jogar para tentar o segundo gol que levaria aos pênaltis, né? Eu acho que o Inter começou a perder esse campeonato a partir do momento da não escalação do D'Alessandro. D'Alessandro, que é o cabeça... fez falta ontem. É? O D'Alessandro fez falta. Exato, cabeça pensante do time. E o Internacional, primeiro tempo, ele estava em cima do Atlético Paranaense. Parecia que o Internacional ia fazer 1 ou 2 gols. Até fez um gol, mas o Atlético Paranaense, quando fez o primeiro gol, foi uma água fria no Internacional, uma ducha, né? de água fria, que né? teve que partir pro ataque, acabou empatando o jogo. E quando terminou o primeiro tempo, o treinador Thiago Nunes, muito inteligente, arrumou um time, né? O Atlético estava mal, os zagueiros não estavam conseguindo conter o Paulo Guerreiro, o Nico Lopes, começaram uma marcação mais forte. Aconteceu o cartão amarelo do lateral Bruno, e o atacante Rony, que é um baita jogador, estava indo para cima a todo momento do Bruno, teve que tirar o Bruno lá, passou o Edenilson para lateral, botou o Nonato, o Rafael Sobis, mas lamentavelmente num contra-ataque o Atlético, através de uma belíssima jogada do Marcelo Cirino, que foi jogador do Internacional, o gol do Rony que determinou a vitória do Atlético Paranaense. Eu não sei se o Odair vai permanecer no clube. Por quê? O Odair, apesar de fazer uma boa campanha, não ganhou nenhum título no Inter, né? Não ganhou o título de Gauchão, já perdeu Libertadores da América, decisão, 2 Copas do Brasil, perdemos também para o Vitória no outro ano, né? E lamentavelmente, e eu fico como colorado muito chateado com a decisão do Internacional de não receber as medalhas. Eu acho que é uma falta de respeito com a competição, porque se o Internacional tivesse sido campeão, ele estaria lá recebendo a taça, comemorando. Uma atitude pequena do Inter. A segunda, porque no Campeonato Gaúcho o Inter até hoje a taça está na Federação Gaúcha de Futebol. Lamentável, parabéns ao Atlético Paranaense e o Internacional tem que fazer um time mais forte para permanecer num Campeonato Brasileiro, pelo menos para ficar entre os primeiros colocados e ter a vaga Libertadores da América. Mas o Atlético foi merecidamente campeão da Copa do Brasil, meu caro Edinho Soares. Agora 8 horas e 30 minutos e eu nunca tive nenhum momento da minha caminhada profissional a pretensão, né, de ser hoje um ótimo comentarista esportivo. É uma grande deficiência que eu tenho na minha caminhada, na minha construção. Eu gosto muito de acompanhar a política nacional, política estadual e a política da nossa esfera municipal. E eu ontem estava em estudo. Eu consegui acompanhar trechos finais da partida. Acompanhei o último gol, né, por parte daquela jogada do Cirilo e tudo mais. E vi ontem um torcedor chorando. Eu vi ontem um torcedor que, sentado nas arquibancadas, não acreditava no que estava vendo. Eu vi aquela cena daquele jogador no banco de reservas, me ajuda, Colatti. Júnior do Internacional. Mostrava e ele fazia aquela cena... Heitor. Ele fazia aquela cena de apertando as mãos com aquele grito sufocado. Eu vejo frustração, vejo tristeza, tudo isso é verdade. Mas vamos tentar observar, nesse exato momento, logo após que baixar as frustrações de todo o torcedor colorado, e seja sincero esse torcedor e me corrija, Colatti, se aqui eu estiver errado. Me corrija se eu estiver errado. Por mais que não aconteceu, isso tira o brilhantismo desse clube?
Isso tira o que esse clube representa para o coração de muitas pessoas. Isso tira o que ele representa para a torcida, para uma grande quantidade de pessoas que estavam lá vibrando naquele estádio. Como é que começou esse ano, esse clube? Qual é a posição que esse clube está hoje dentro do Campeonato Brasileiro? Qual é a pretensão? Seja assim, me ajude, Colate, me ajude aqui por gentileza e vamos ser sinceros. Qual é a pretensão dentro da Copa do Brasil, do Internacional? Olha, é complicado, né? E olha até onde chegou. Muitos anos. Eu não recordo, mas o Inter foi campeão, acho que em 92. Foi em 92. Com o gol do Célio Silva de pênalti contra o Fluminense, eu acho que era, né? Ou Vasco. Eu acho que Fluminense, gol de pênalti. E aí tem 27 anos que não ganha um título nacional. Então, o que a direção do Inter imaginou? Eu acho que o Inter não imaginava chegar tão longe. Mas quando chegou naquele momento de estar numa fase semifinal e passo pelo Cruzeiro, evidentemente que aí havia uma motivação grande, né? Acho que agora vai. Lamentavelmente perdeu o título. Mas se formos contar há 2 anos atrás, o Inter estava na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, lá. Estava na Série B, conquistou aí uma Libertadores da América, foi bem na Libertadores da América, mas lamentavelmente a gente vive de títulos, né? Sim. E o Internacional está carente de títulos e é por isso que eu temo. A presidência do Inter continua o Marcelo Medeiros, mas eu não sei se continua a comissão técnica do Inter para 2020. A minha solidariedade a todo torcedor, eu sei que é muito frustrante, eu acredito que deve ter sido uma noite que muitos em Porto Alegre não queriam ter que ver acontecer. O Porto Alegrense, o torcedor colorado, se programou para outras atividades, mas totalmente aconteceu. Mas levantamos-nos a cabeça, né? Tem muita coisa positiva para se buscar ainda ao longo desse ano e muitas coisas positivas virão. Agora, minha humilde, nobre opinião, o Atlético Paranaense também começou esse campeonato com os mesmos sentimentos. Vamos tentar fazer o nosso melhor possível e vamos ver no que dá, no sentido de vamos buscar nossos resultados pelo mérito do nosso clube. E com humildade. Muitas vezes até quando todos duvidavam, talvez até sua torcida em dado momento não acreditava. Conseguiu grandes duelos, grandes vitórias nos pênaltis. Quantos times eliminou, né? Flamengo, inclusive. Nos pênaltis. Por isso que... Grêmio. Parabéns a um grande clube que sabe baixar a cabeça e dentro de campo buscar resultado. Eu me lembro que você disse ontem, me arrepiei de ouvir isso, que o time tinha que entrar psicologicamente preparado. E ontem parece que eles estavam psicologicamente preparados para o que vieram realmente consumar e fazer. Parabéns pela grandiosa vitória. É uma pena para o nosso estado do Rio Grande do Sul, que nós gostaríamos que esse título ficasse entre nós, mas nós seguiremos. Não está morto quem peleia, tia. Faltando 25 minutos para as 9 horas da manhã, o estádio Beira-Rio foi alvo de algumas depredações após a derrota do Inter na final da Copa do Brasil. Nessa quarta-feira, foi feita a tentativa de incendiar segmentos da lona que forma a cobertura e também um portão. A fachada de um dos bares acabou danificada. Um depósito de bebidas também foi alvo de uma tentativa de saque. É inacreditável, Corlate e Edinho, essas situações. Eu acho, e para mim, eu repito, para mim quem faz isso não é torcedor, é marginal. Mas eu acredito que seja gente daqui do Rio Grande, não do Paraná. Porque a torcida do Atlético do Paraná não teria motivo. Estava celebrando. Estavam comemorando um título. Sim. Agora, torcedor... enrustido de torcedor, mas é marginal, que faz isso, só vai prejudicar o clube. Vai prejudicar o clube. Perdeu em campo, não foi roubado, o juiz fez uma bela arbitragem. Aliás, era um juiz que todo mundo estava meio receioso, foi um árbitro correto, cartões amarelos, faltas, e não teve influência nenhuma no jogo. O Inter perdeu no campo. A gente entende que nas entrelinhas de tudo isso é a frustração, é a demonstração de querer mudanças. Mas vamos pensar, nós temos a nossa casa e nós não conseguimos pagar nossas contas, nós vamos quebrar a nossa mobília? Nós não vamos quebrar a nossa mobília na nossa própria casa. E vai adiantar quebrar? Vai adiantar quebrar, não vai adiantar quebrar. E quanto agora de prejuízo? Prejuízo para poder repor tudo. Isso não é o bom caminho, isso é desportividade. O meia Jean-Pierre direcionou mensagem, o meia Jean-Pierre do Grêmio direcionou mensagem ao zagueiro colorado Bruno Fux e relembrou o fato da Carol Portaluppi, filha do técnico Renato Gaúcho, sobre o ingresso da decisão com o Brasil. Já o Matheus Henrique e Alisson compartilharam imagens segurando a taça da Copa do Brasil em 2016, quando o tricolor foi pentacampeão.
Diego Tardelli, André e Léa Moura também foram outros atletas tricolores que provocaram o Inter nas redes sociais. E por fim, o meia Douglas, ex-grêmio, conhecido pelas polêmicas e sinceridade das redes sociais, postou uma mensagem apenas com emojis de um furacão, como é conhecido o Atlético Paranaense. Culate, vale a corneta ou não vale a corneta? Vale a corneta, mas o Douglas hoje não tem moral para cornetar ninguém, né? O Douglas é banco do Avaí, gente. É banco do Avaí, o Douglas. E a corneta é normal, mas agora eu quero deixar bem claro também, né? Que o Grêmio tem apenas o Campeonato Gaúcho 2019. Já perdeu a Copa do Brasil. Ganhou os pênaltis ou ganhou os pênaltis do Internacional. O Campeonato Brasileiro, acho que o Grêmio não chega. E vamos aguardar os jogos da Arena e do Maracanã. Mas como a gente já conhece o Renato e o Grêmio, o Renato, se o Grêmio for eliminado pelo Flamengo, o Renato vai fazer o que ele sempre faz. Ele vai dizer que a culpa é do VAR, ele vai dizer que o Flamengo que tinha a obrigação, porque tem uma folha de pagamento monstruosa lá, como sempre, né? Então a corneta vale, mas por enquanto o Grêmio é apenas campeão gaúcho 2019. Faltando 22 minutos para as 9 horas da manhã, a temperatura em torno de 16 graus, Rafael Bastos e Breno treinaram na equipe titular de Juventude para o confronto próximo domingo contra o Náutico, às 6 da tarde, nos aflitos. O Rafael Bastos entrará no lugar do Renato Cajá, que foi para a Ponte Preta. E já Breno permanece na equipe titular. E Gabriel Proveta, que poderia substituir o Breno, vai ser opção no segundo tempo. A delegação do Ju viaja na sexta-feira para Recife. O empate garante o Ju a final da Série C, Colate. Eu estou torcendo com toda honestidade e todo mundo sabe que eu tenho uma simpatia maior aqui em Caxias do Sul pela Ser Caxias, mas eu estou torcendo pelo Juventude, está fazendo uma bela campanha. E se o Juventude jogar fechadinho, Ivan, ele é capaz de arrancar até uma vitória lá nos aflitos, porque a torcida do Náutico deve lotar o estádio, mas você sabe, né? O time daqui a pouco, 30 minutos do segundo tempo, 0-0, a torcida vai ficar enfurecida, né? E de repente, o Juventude no contra-ataque, daqui a pouco chega a uma final que seria inédita, né? Série C. Imagine você, o Juventude chegando na final do Campeonato Brasileiro da Série C. O que me preocupa é que foi liberar o treinador antes do término, né, da competição, e também o Renato Cajá, que seria o D'Alessandro do Juventude, né? É que não tem como segurar esse jogador, né? Com dinheiro Série A, Série B. É complicado. Segurar não é fácil. O din-din faz a diferença. E como faz diferença? O Caxias, em parceria com a Ação da Cidadania, está arrecadando alimentos para famílias de alta vulnerabilidade com a campanha Natal Sem Fome, a fome não é fake. O torcedor Grená pode ajudar doando alimentos não perecíveis na loja Bravo 35. O ponto de arrecadação ficará disponível até dezembro. Faltando 20 minutos para as 9 horas da manhã, mandar um abraço para o Mauro Noé Lopes e para a Sueli Zotti. Bom dia. Bom dia, vamos ao intervalo comercial. O pessoal está mandando memes aqui, o pessoal dizendo assim, se tem algum vidraceiro no estado do Rio Grande do Sul, né? O pessoal, os gremistas mandando os memes aqui, o pessoal brincando, né? A gente sabe que algumas pessoas aproveitam para brincar. Mas vocês estavam falando agora há pouco em valores, né? Que o Juventude está tentando absorver ou melhorar o seu fluxo de caixa. E ontem, com a vitória, né, por parte do Atlético, levou de lambuja 64 milhões Belo de reais. Dinheiro, né? Quanto é dinheiro? 64 e o Inter milhões 20. de reais. O Internacional 20. Ajuda, né? Ajuda os cofres, né? Ajuda muito. Faltando 19 minutos para as 9 horas da manhã, a temperatura aumentou, está em 17 graus. Vamos ao intervalo e o Pitbull Bom Dia retorna já já. Ninguém da família pensava que a Deg iria levar a nossa filha. Nós achávamos que era uma simples enxaqueca. Os sonhos dela foram interrompidos, a vida dela foi interrompida. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. Relaxe. Ouça cada som da Amazônia. Escute a motosserra ligando, os troncos caindo. Preste atenção no desespero dos animais. É irônico, mas algumas das playlists mais ouvidas são de sons da natureza para relaxar. Sons que estão prestes a deixar de existir na vida real. Procure por Unrelaxing Playlist em qualquer serviço de streaming de música. Cada play gera um valor para a causa.
Afinal, quem precisa relaxar é a Amazônia. Ei, queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Um amigo meu, cara, 18 minutos para as 9 horas da manhã. O Beach Ball Dia já está de volta. Por lá, vamos à Feira do Agricultor. O que temos para hoje? Lembrando que hoje tem o ponto de safra, né? Que foi antecipado devido ao feriado de amanhã, dia do Gaúcho. Na rua 13 de maio, entre a Sinimbu e a Avenida Júlio de Castilhos. Começou 5h30 da manhã, vai até as 16 horas. Moreira César, entre as ruas 18 do Forte e Sinimbu, das 6 da manhã às 17 horas. E também na Praça Dante Alighieri, das 6 da manhã às 17 horas. Feira, ponto de safra, cada sacola, para que o amigo tenha uma informação, é vendida a 2 pilinha, a R$2. E a Feira do Agricultor, normalmente hoje, né, nesta quinta-feira, está ocorrendo ainda no bairro Cinquentenário, na rua Professora Maria Pinto, e também Feira do Agricultor na Praça das Feiras, aí em São Peregrino. Essa vai até mais tarde, das 6 da manhã até às 11. E depois, 9h15 às 11, tem no Desvio Risso, na rua Nilceu de Melo Catarina. À tarde, no São Ciro, esquina da rua de Lampedote Fábio com Ernesto Canali, 16 às 19. No Serrano, na rua Armindo Rec, 16 às 19. Estes são os locais e horários da Feira do Agricultor para o dia de hoje. Faltando 16 minutos para as 9 horas da manhã, os festejos Farroupilha permanecem nos pavilhões da Festa Uva. Desde as 8h30 da manhã, há atividades culturais com escolas do município e uma nova edição do evento a partir da 1h30 da tarde. Ocorre a partir das 7h30 da noite a quarta tertúlia tradicionalista do acampamento GTCN Velha Carreta. Às 8 horas da noite, tem um espetáculo com Luísa Cavaleiros e convidados. A partir das 9h30 tem apresentação com Fábio Soares. E a partir das 11 da noite ocorre o baile à moda antiga com o grupo Manancial. O grupo Sanfonaço lança hoje, na Capela Nossa Senhora das Graças, a música Este é o Rio Grande, a partir das 7 horas da noite. O grupo Macuco realiza a apresentação no Espaço Paiol Nativo a partir das 8 horas da noite, tocando milongas, vaneiras e chamamés. E hoje, véspera de feriado, tem Revolução Sertaneja no Portal Bowling, a partir das 11 da noite. O espetáculo Terça Insana, 18 anos, será apresentado a partir das 8 horas no Teatro Murialdo. E mais uma atividade cultural, hoje é dia do Quinta do Choro, do Clube do Choro da Serra Gaúcha, a partir das 9 horas no La Cueva Gastronomia e Arte. E para encerrar, o Mississippi Delta Blues Bar recebe, a partir das 10h30 da noite, o Sul-Americano com Tatiele Bueno. As informações você encontra em bitcontv.com.br. Edinho Soares. Quero mandar um abraço especial pro pessoal do Ponto de Safra. A gente sabe que hoje talvez o movimento seja impactado, porque as pessoas estão acostumadas, né, a ir ao Ponto de Safra na sexta-feira, mas eu quero comunicar a vocês que eu estarei aí. No horário do meio-dia, eu subirei ao Ponto de Safra aqui da 13 e vou aproveitar as inúmeras ofertas do Feirão e Hortifruti Grangeiros. Fiquem tranquilos que eu vou estar junto com vocês aí. Quero aproveitar, quero comer bastante frutas hoje, e vou convidar meu amigo Ivan Garaboto para ir comigo nesta jornada. O Ivan também, que já comprou alguns produtos ontem, né, Ivan? Mas hoje nós vamos subir ali. Hoje nós vamos subir ali porque tá barato demais, e quando tá barato, nós aproveitamos. Eu quero dar um recado muito especial antes de nós trazermos os portais. Inclusive, vamos falar um pouquinho sobre esse bolão da Mega Sena. Logo mais, o Colate vai trazer informações pra gente. Mas eu quero dar um recado para você que vai pegar o feriadão. Gente, litoral não vai fugir. Onde você vai para a região do interior não vai fugir, porque a expectativa logo mais, a partir das 4h30, 5 horas da tarde, é essa BR
BR-116 em direção ao viaduto aqui da Rota do Sol, ou a BR-116 em direção a Porto Alegre, para quem vai ali pela região da Freeway, ou até mesmo aqui a RS-122, para quem vai para outras direções interioranas do estado, vai ter um grande aumento de fluxo de veículos. Hoje de manhã já dava para nós percebermos que tinha um aumento de fluxo de veículos. O pessoal optou por vir de carro para poder ir mais rápido para casa. Pessoal, atenção, né? Nós temos que segunda-feira voltar a encarar tudo de novo. É dia 23 ainda. Nós estamos no final do mês. Nós estamos saindo do inverno e vamos para a primavera. Ainda falta muito para nós entrarmos no período de férias. As pessoas muitas vezes, né, ficam inflamadas, porque está chegando um grande espaçamento de dias, oportunidade de viagens e passeios, e pode ser que muitas fatalmente não irão voltar. Então, vai um alerta para você. Vai com cuidado, vai, né, dentro dos limites de velocidade. Se ali fala que é 60, é porque um engenheiro especializado, alguém que estudou por muitos anos, alguém que tem um conhecimento daquela pista porque a projetou, entende que se você ir a 60, você terá momento, você terá tempo para poder possibilitar qualquer manobra. E com o seu automóvel, né, já estudado por esse engenheiro, ele sabe se ocorrer algum impacto, você tem uma grande chance de nem se machucar, porque tudo é estudado, nada é por acaso. Por isso que as nossas rodovias brasileiras têm esses limites, 40, 60 e 80 km por hora. Não é por acaso, não é casualidade não. Então, vá com cautela. Era esse o meu recado, Ivan. Faltando 12 minutos para as 9 horas da manhã, a temperatura em Caxias do Sul de 17 graus. Você que gosta de jogos online, radicais, precisa conhecer o Combo Gamer da Bitcom Fibra. São 100 MB limitados com o melhor upload do Brasil. É para deixar o lag para seus adversários virtuais. Jogue com a Bitcom para massacrar. Ligue 3209 9060 ou 99179 0095 e viva conectado. Romualdo Corlatti, já temos informações dos principais portais de notícias? Vamos lá então. Jovem fica ferido depois de bater carro contra a grade de estabelecimento comercial aqui em Caxias. O acidente aconteceu próximo ao cruzamento das ruas Visconde Pelotas e Moreira César. Bolão de assessores do PT ganha sorteio da Mega Sena e leva 120 milhões. Esse foi um dos 20 maiores prêmios da história da Mega Sena. E ainda, menino de 8 anos é atropelado aqui em Caxias. Esse menino está na UTI do Hospital Geral em estado grave. A gente faz uma corrente positiva lá para que Deus ajude, Deus dê muita saúde para esse menino, que ele volte, né, a ter a vida normal. Ele foi atropelado por volta das 18h05 de ontem, aqui em Caxias. O atropelamento aconteceu na Avenida Ângelo Corsetti, no bairro Pio Décimo. A criança está internada em estado grave na unidade de tratamento intensivo. Corrigindo, é bairro Pioneiro, a Rua Ângelo Corsetti. Conforme informações da polícia, repassadas à polícia pelo motorista, um homem de 37 anos, ele dirigia um Astra na Avenida Ângelo Corsetti, próximo a uma farmácia, quando o menino teria atravessado a rua correndo. Ele contou que não conseguiu frear a tempo e o choque com a criança foi inevitável. Segundo informações do boletim de ocorrência, o menino estava com a avó materna, que estavam muito assustados e sem condições de prestar depoimento. A criança foi socorrida e está internada no Hospital Geral. Estado de saúde, segundo informações, é considerado muito grave e a gente torce que dê tudo certo. Obras para adaptar 16 escolas municipais de Farroupilha e exigências de PPCI começam nos próximos dias. 5 dos 6 hospitais de Caxias do Sul passam por adequações no sistema anti-incêndio. O hospital da Unimed é o único com alvará contra fogo, segundo os bombeiros. E o Ministério Público recomenda que a Prefeitura de Caxias deixe de impor barreiras à parada livre. Recomendações baseadas em 28 argumentos abrangem esfera estadual e federal e sugerem a Marquês Berval como palco do evento. São os destaques dos portais de notícias aqui no Bitcom. Bom dia. Faltando 9 minutos para as 9 horas da manhã, a temperatura 17 graus. O senador Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, lamentou as buscas da Polícia Federal no Senado Federal na manhã dessa quinta-feira. As buscas têm como alvo o líder do governo do Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB Pernambuco. Questionado se a operação da Polícia Federal atrapalhar os trabalhos na casa
por se tratar do líder do governo, Alcolumbre diz que não atrapalha. Alcolumbre orientou a chefe da Polícia Legislativa do Senado que só deixasse a Polícia Federal entrar acompanhada da Polícia Legislativa, que faz segurança dos parlamentares. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, a quem a Polícia Federal é subordinada, conversou então por telefone com Davi Alcolumbre para explicar, mas sem dar detalhes, que as buscas no Senado se referiam à atuação do senador Fernando Bezerra Coelho, quando ministro da Integração Nacional no governo Dilma Rousseff. Entre os senadores, a explicativa agora é pela reação do presidente Jair Bolsonaro às buscas da Polícia Federal no gabinete do líder do seu governo no Senado. No governo, a avaliação de alguns assessores ouvidos é de que foi um erro escalar um nome da velha política para a liderança do governo no Senado e que, obviamente, há um desgaste, mas que quem decide se ele fica ou não no posto é o presidente da República, Jair Bolsonaro, Gorlatti. É complicado, né? Eu acho que tem que investigar, tem que apurar, e os envolvidos, evidentemente, têm que serem punidos de acordo com as formas da lei. Lamentavelmente, esta lei que funciona mais para o cidadão comum, né, Edinho? Para ele sempre tem aquele jeitinho brasileiro que a gente já comentou anteriormente. Né? Sabe que eu acho que me chama a atenção que o Alcolumbre ficou chateado, eu também estou chateado. Eu também estou chateado com os descasos que ainda temos que enfrentar em 2019. Né, descasos que nós estamos enfrentando hoje nas nossas universidades federais, a nossa educação, o cerceamento da cultura brasileira, o descaso com os nossos museus, as nossas estradas que precisam ser reparadas, os direitos trabalhistas, né, que de uma forma ou de outra também estão sendo cerceados. Eu também estou bastante chateado. Me incomoda também, me incomoda também essa forma das coisas como estão acontecendo, mas eu sou brasileiro. Não desisto nunca. E me incomoda também a atuação até o momento do governador Eduardo Leite, né? Que fez promessas em cima de promessas, e o pior é que ele não está cumprindo e ainda ele está negando o que ele falou, né? Já tem manifestações da polícia, da área de segurança pública, da educação, e um detalhe importante, no tempo do governo Sartori, que há quem diga que foi um governo catastrófico, que o Sartori, naquela época, ainda as lideranças, enfim, as pessoas que são envolvidas com a segurança pública e educação recebiam no mês, agora nem no mês estão recebendo. Então, o que a gente lamenta é que discurso de campanha é uma coisa, e quando se ganha uma eleição, se muda totalmente o comportamento, e eu estou muito, muito preocupado com o que vem fazendo o governador Eduardo Leite. Mas faz menos de um ano. Faz menos de um ano, mas nesse menos de um ano, a atuação dele é preocupante no segmento da educação, segmento de segurança pública, deixando muito, muito a desejar, Edinho. Tem uma história muito semelhante bem perto da gente. Tem uma história bem semelhante perto da gente. E mais uma, né? Quando questionado, o governador Eduardo Leite, não dá para se dizer que não sabia. Eu não sabia. Não dá para se dizer que não sabia. Não dá para se dizer que não tinha conhecimento, né, da verdadeira ele falava e real tanto em fluxo de caixa, né? Aí ele dizia que dava, que o atraso nos pagamentos era só saber, era fluxo administrar de caixa, e gerenciar o fluxo de caixa. E aí o povo está ali, tem professor e tem policial que está morando em garagem, gente. Olha, é lamentável o que vem acontecendo. Como é que o cidadão vai ter ânimo de estar numa sala de aula, vai ter ânimo de estar aí buscando uma segurança pública mais eficaz para o nosso povo, se você tem a conta da luz, a conta da água, você tem comida para comprar e você não tem dinheiro? É uma vergonha que vem acontecendo. Sabe que o marketing da campanha, né, do gringo tá certo, né, esse jargão gringo tá certo, foi muito forte colocado, e a gente vê, melhor dizendo, né, algumas manifestações nas redes sociais quando as pessoas querem fazer, né, um contraponto sobre algumas decisões ou mostrar suas insatisfações. Eles colocam: será que o gringo não estava certo? É verdade. Será que estava certo ou não estava certo? Essa é uma boa pergunta. E mais uma informação, infelizmente, triste. Coragem, o que tu fazia ontem à noite? Oi? O que você fazia ontem de noite? Ontem à noite cheguei em casa
Eu saí com a minha filha, depois cheguei em casa e fui assistir o jogo do Inter. Fiquei em casa. Edinho, o que você fazia ontem à noite? Eu estava nos estudos, né? Saí dos meus estudos por volta das 9 horas e mais ou menos 9h45, se não me falha a memória, foi o horário que eu cheguei em casa. Escutem essa informação. Câmara restaura pontos polêmicos e aprova mudanças em regras eleitorais. O projeto volta a prever recursos para contratação de advogados e construção de sede partidária. É ou não é uma palhaçada, Corlate, isso? Ontem à noite teve essa votação na Câmara, na escondida na noite, no clarear da noite. Eu te diria que quem está usando, né, os narizes de palhaço somos nós, né? Eu diria que acima de palhaçada é uma vergonha, é um desrespeito pelo cidadão e é por isso que tem que dar o retorno nas urnas, gente. Mais uma vez eu repito, a grande arma que nós temos, muito mais do que uma metralhadora, muito mais do que um canhão, um fuzil, é o voto. Sabendo votar, sabendo avaliar quem é o político que você vai escolher e não porque ele te dá a batidinha nas costas, porque ele te deu um rancho, porque ele foi na tua casa. Tem que saber separar o bom político do mau político. Tem ainda políticos bons, mas tem que saber separar, meu caradinho. Eu lembro-me que quando nós estávamos falando na campanha presidencial, no qual Jair Bolsonaro foi eleito pela maioria dos votos dos que foram às urnas votar, eu lembro-me que dizia que não tinha nem dinheiro para a campanha. Não tem dinheiro porque nós precisávamos de mais ou menos quase 1 bilhão para colocarmos, né, para o Tribunal Superior Eleitoral poder fazer a gestão de todo o trabalho das urnas no país e tudo mais. Aí criaram-se o fundo partidário. E o fundo partidário, ele foi colocado, injetado, se não me falha a memória, 1,8 bilhões ou 2,2 bilhões, né? Pois é, o fundo partidário, ele recebeu um aditivo para as campanhas municipais, ele está em mais de 3 bilhões e meio, o fundo partidário, para que possa ocorrer, né, as campanhas para prefeito e vereador que vai ocorrer já, né, muito breve. E o que chama a atenção também é que somente de emendas parlamentares que foram destinadas aos parlamentares para que houvesse a aprovação da reforma da Previdência superaram a casa dos 2,3 bilhões. 1 bilhão e 900 milhões foi em questão de 15 dias, foi permitido tudo isso. Então nós somando, né, somente isso dariam a em torno de mais ou menos um pouco mais de 5 bilhões que poderiam ser alocados em outros recursos. Mas o que chama atenção é o seguinte, o que é preferível muitas vezes fazer? Tira um pouquinho daqui, enxuga uns bilhões da saúde, enxuga um pouquinho de bilhões da educação, tira um pouco, né, de recursos de investimento em ciência, em tecnologia, tira um pouco de recursos, né, das universidades, tira recursos de tudo isso e aí despeja nesses canais para tentar fazer o quê? Fazer com que o Brasil avance na ordem do progresso. E é isso que nós estamos vendo. A gente ouve o Corlate trazer esse descontentamento, a gente ouve o Corlate falando, né, hoje, com mais essas notícias que o Ivan Garaboto nos traz, e a gente pergunta, será que algo melhorou entre o velho e o novo, ou ainda continuamos dentro do velho achando que é o novo? 9 horas em ponto. Olha a hora, Corlate, falando dinheiro, tem as loterias aí? É bem rapidinho, então, a Mega Sena teve, o prêmio vai ser dividido, né, por 40 e poucas pessoas, assessores do PT, lá de Brasília, né, cada um vai ganhar mais de 2 milhões e meio, já ganham bem, né? Corlate, assessores do Partido dos Trabalhadores fizeram um bolão, sim, 40 e poucas pessoas, cada um vai ganhar 2 milhões e pouco lá. Que bela grana. E já ganha uma bela grana lá, não só porque é do PT, de qualquer partido, né? Quem é assessor... Independente de partido. Quem é assessor agora, outra vergonha, né? Assembleia Legislativa e Câmara Federal, o que tem de gente que trabalha, que ficam lá e ganham um monte de dinheiro, quem paga somos nós. Uma vergonha. Muitas vezes a gente fica com vergonha de ser brasileiro, meu caro Edinho. Não, mas é uma grande sorte, né? É uma grande sorte e uma infelicidade para as pessoas que jogam na Mega Sena. O dinheiro cair na mão de quem tem dinheiro. É verdade. Agora me chama a atenção, né? Esses assessores que tiveram suas vidas transformadas agora fazem parte do seleto público da elite, dos ricos, né? De nossa nação brasileira, dos milionários. Não poderão mais sair e deixar lugar para não outros, poderão mais dizer que fazem parte, né? Da escória ou daqueles que sempre são deixados de lado pela sociedade. Bem-vindo ao Clube dos Milionários. E aqui na acumulou concurso 5.075,
35 15 23 47 70 75. Por os números, 11 milhões tem sorteio hoje. Portanto, a gente deixa assim as loterias e depois, hoje à tarde, amanhã, aqui a gente vai ampliar um pouco mais sobre isso, ok, Ivan? 9 horas mais 1 minuto, Edinho Soares, quem vem agora? Tá chegando ele, né? Inclusive me prometeu uma visita nessa quinta-feira, mas por eu estou aguardando a visita dele, até agora não apareceu. Mas talvez pelas suas demandas, nós entendemos, bastante. Não pôde aparecer. Mas o que nos chama a atenção é que é um momento de muita reflexão. Inclusive, é o momento mais aguardado. É um dos momentos ímpares de nossa programação, no qual tem um grandioso destaque pelo carinho e pela representatividade que essa personalidade, essa pessoa de coração generoso e humilde tem. E todo aquele que tem generosidade em seu coração, ele cresce, ele evolui, porque Jesus Cristo disse: todo aquele que se rebaixa se eleva aos olhos de Deus. E ele é muito elevado, né? E ele vai trazer uma belíssima mensagem. Acompanhe você. É o Padre Renato Ariotti com um momento de reflexão. Um grande abraço, estamos chegando com você, com vocês, neste dia, agradecidos a Deus pela vida, pelo trabalho, pela família, pelas oportunidades e pela missão. Uma frase que me faz muito bem para mim e partilho com vocês, e que diz assim: não deixe que as dificuldades de ontem e os desafios de amanhã estraguem a alegria do momento presente e do dia de hoje. Não deixe que as dificuldades de ontem e os desafios de amanhã estraguem a alegria do momento presente. Este é o momento, esta é a oportunidade, a ocasião que nós temos, a chance que Deus nos dá para sermos felizes e fazermos também outras pessoas felizes. Por isso, no trabalho, na família, na escola, no relacionamento, com quem a gente está, ali sermos esse sinal da presença e do amor de Deus. Por isso, obrigado, Senhor, pelos irmãos na fé. Obrigado, Senhor, pela vida. Fazei-nos sempre semeadores de esperança, anunciadores do bem, instrumentos de paz. Que a paz e a bênção de Deus nos acompanhem. Por isso, juntos, como sempre fazemos, a nossa oração, que é de louvor e de pedido também. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E lembre-se, não deixe que as dificuldades de ontem e os desafios de amanhã estraguem a alegria do dia de hoje. Que a paz e a bênção de Deus a todos acompanhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço. Nove horas mais 5 minutos. Uma informação: o comércio Feriado Farroupilha contará com portas abertas ao público. Atendimento comércio varejista pode contar com a presença de funcionários em Caxias do Sul, Flores da Cunha e São Marcos. Edinho Soares. Chama atenção também então que Caxias do Sul vai estar com seu comércio aberto. Tecnicamente teremos então um final de semana normal, né? Quando se trata em relação ao comércio, quando se trata no relacionamento aí, né? Com o próprio sábado, né? O sábado você vai ter a oportunidade de realizar os seus serviços lotéricos, todos eles normais, mas prestem atenção, né? Vai ter o desfile Farroupilha que vai trazer, né, mudanças, né, alterações aí em todo o sistema viário do trânsito de Caxias do Sul para esse grandioso momento do desfile. É um grande momento que vai trazer um certo impacto na região central, então chama bastante atenção para você ter mais cautela ainda, para você que vai vir aproveitar as suas compras nesta sexta-feira, meu caro Ivan.
De uma informação que você pediu, os bancos, agências Correios, FGTS, Cine e pontos Tudo Fácil estarão fechados, assim como alguns pontos de saúde. Então não teremos, né, trabalhos no setor econômico, né? Então lotéricas fechadas, todas essas repartições, né, que trabalham, que lidam com valores, serão fechadas. O que vai aumentar mais ainda o movimento no sábado, né? Porque no sábado voltam a atender normalmente. Mas o comércio em si, né, vai estar atendendo, inclusive, a muitas promoções dos mercados de carne e tudo mais, para o pessoal se hermanar, se entreverar nos pavilhões da Festa da Uva. E uma boa pedida é para você que vai ficar para o Caxias do Sul, visite os pavilhões da Festa da Uva, vá lá se hermanar, vai lá se aquerenciar, vai estar junto com o nosso movimento tradicionalista, vai lá estar junto em contato com a música rio-grandense e, claro, com os nossos valores, com as nossas tradições, Ivan. Edinho, a Annelise Lauter pede, tem chiado na transmissão, parece uma cachoeira. Sabe qual é o motivo disso? Sim. Acho que é interessante de explicar para você, Annelise. Nós fatalmente passamos por uma tragédia em nossa empresa, né? A estrutura física aqui do prédio onde nós estamos alocados, ocorreu um incêndio, e a vida segue, a vida não para, as coisas não podem parar, as coisas têm que dar sequência e prosseguimento. Então nós temos aqui com uma equipe bem ao nosso lado do nosso estúdio principal, realizando trabalhos para poder reerguer o que o fogo perdeu, o que o fogo levou, né, o que o fogo consumiu. Nós tivemos uma paralisação no sistema de no-breaks, né, aqui da empresa, e toda essa estrutura, esse prédio que engenhosamente, né, arquitetado, ele se foi, agora precisa restabelecer tudo de novo. Então a gente pede humildemente desculpa para vocês, mas é interessante que se faça esse esclarecimento. Mas nós estamos aqui firme, né, conduzindo, levando a programação da Bitcom até você desta forma, desse jeito. Esperamos, né, que vocês aceitem nossas desculpas e sigam nos acompanhando. Agora são 9h08, da minha parte quero agradecer o carinho das pessoas, lembrando que nós teremos uma programação muito legal amanhã, Bitcom Bom Dia, com a presença, né, de uma personalidade, nosso querido Roberto da Rosa Lopes, que é um gaúchão, né, que não é de apartamento, é tradicionalista, também vai participar, né? Eu também, eu não vou poder estar pilchado, porque a minha pilcha eu botei para lavar. Está na lavanderia. E me esqueci, tá até ainda dentro da máquina de lavar roupa. Hoje vou ter que tirar aí para ver se vou conseguir secar ela. Mas agradeço o carinho, a gente volta amanhã, no Dia do Gaúcho, com mais um Bitcom Bom Dia. Tenham todos uma ótima quinta-feira. Tchau, tchau. Abraço a todos. 9h mais 9 minutos. Mais um recadinho da Annalise, desejando um bom dia. Ela entendeu, mas dá para ouvir bem vocês. Então, Annalise, aquele abraço muito obrigado querida pela audiência, você sempre está nos acompanhando. Obrigado mesmo. Lembrando que a partir das 10 horas tem conexão, 11 horas, lance esportivo, meio-dia, Bitcom meio-dia, às 8 horas da noite tem Guri de Quinta e às 9 horas o Galo e Trifão. Obrigado pela audiência, ficamos nessa quinta-feira, dia 19 de setembro de 2019. Retornamos amanhã, 20 de setembro, o Dia do Gaúcho. Até mais, gaúchos e prendas. Tchau, tchau.